Nessa aula de hoje nós vamos conversar sobre imunizações, que é um assunto extremamente importante para a saúde da criança. Esse slide tem uma foto de uma criança com varíola e nesse outro slide um adulto com varíola. A varíola era uma doença extremamente grave, com uma mortalidade bastante elevada e através da imunização se conseguiu em 1980 a erradicação global da varíola. E esse sucesso que as imunizações têm tido tem estimulado o desenvolvimento de várias vacinas, novas vacinas. E hoje em dia nós temos vacinas disponíveis contra várias doenças virais e doenças bacterianas. Doenças virais, temos vacinas para hepatite A e B, influenza, sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite, raiva, varicela, febre amarela, rotavírus e uma vacina mais recente contra o HPV. E para doenças bacterianas, nós temos vacinas disponíveis contra tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, doença por hemófilo influenza do tipo B, doença meningocócica, doença pneumocócica, febre tifoide e cólera. E nessa aula de hoje na primeira parte eu vou conversar sobre aspectos gerais das imunizações e depois falar especificamente do calendário de vacinação da criança. Então nós temos basicamente 3 tipos de vacina. Vacinas que contêm um micro-organismo inteiro, e esse micro-organismo pode ser vivo e atenuado, um exemplo seria a vacina oral contra a polio, ou um micro-organismo inteiro inativado. E o exemplo seria a vacina contra a coqueluche, a vacina contra a hepatite A. Algumas vacinas contêm o antígeno purificado, e o exemplo principal é a vacina contra a hepatite B, que possui o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. E outras vacinas contêm toxoide, a toxina do micro-organismo atenuada. E os exemplos principais são a vacina contra a difteria e contra o tétano. Mas, além desse agente imunizante do antígeno vacinal, a gente deve considerar vários outros materiais que podem estar presentes nessa vacina. Então, esse antígeno normalmente está num fluido de suspensão, que pode ser água estéril, pode ser soro fisiológico, mas pode ser um fluido contendo produtos derivados dos sistemas onde essa vacina foi produzida. E esse fluido, eventualmente, pode conter alguns antígenos, como o antígeno do ovo e da gelatina. Algumas vacinas podem ter preservantes, estabilizantes, antibióticos, como o tiomersal e a neomicina. E algumas vacinas contêm adjuvantes, como principalmente os sais de alumínio. É importante a gente saber a composição da vacina, porque eventualmente o indivíduo pode ser alérgico a alguma dessas substâncias e eu tenho que então saber se essa vacina contém ou não essa substância para a qual o indivíduo é alérgico. Algumas vacinas conferem uma proteção de longa duração. E os exemplos principais seriam a vacina contra sarampo e contra a polio. E mais outras vacinas, a proteção é de curta duração. E nessas vacinas são necessários então reforços periódicos. E o exemplo principal seria a vacina contra a difteria e tétano, que o indivíduo deve por toda a vida receber a vacina a cada 10 anos para manter a proteção contra essas doenças. As vacinas são produtos biológicos e a gente deve ter muito cuidado no manuseio e administração das vacinas. Então, primeiro aspecto importante é que a vacina deve ser armazenada em condições adequadas. Se ela não for armazenada em uma condição adequada, ela pode perder a sua imunogenicidade e não proteger o indivíduo. Em relação à temperatura, muitas vacinas é necessário se manter essa vacina numa temperatura entre 4 e 8 graus, na geladeira. Se ela for exposta a temperaturas mais altas, ela pode então ser inativada. Outras vacinas, é necessário proteger a vacina da exposição à luz. Então, um exemplo seria a vacina BCG, que deve ser protegida da luz solar. Nós devemos sempre respeitar o prazo de validade da vacina e também usar a dose e vias de administração recomendadas para essa vacina. E nós temos vacinas de uso oral, de uso intradérmico, subcutâneo e intramuscular. Vacina oral seria a vacina contra a polio, a vacina contra o rotavírus, intradérmico, a vacina BCG, subcutâneo, algumas vacinas virais, intramuscular, a tetravalente. Em relação à via intramuscular, nós devemos sempre evitar a região glútea, administrar a vacina na região glútea da criança, porque se mostrou que algumas vacinas tinham menor imunogenicidade quando administradas nessa região. Então, para crianças com menos de 18 meses, se usa a região anterolateral da coxa, e para crianças com mais de 18 meses,
que já tem o músculo deltoide mais envolvido, se recomenda então a região deltoide. Muitas vezes o calendário de vacinação da criança preconiza a administração de várias vacinas numa determinada idade. Mas nós nunca podemos misturar vacinas na mesma seringa, a não ser que isso seja permitido pelo fabricante, que já tenha se mostrado que misturar as vacinas não interfere na imunogenicidade das vacinas individuais. E quando são administradas diferentes vacinas no mesmo dia, nós devemos usar seringas diferentes e locais de aplicação diferentes para evitar também a interferência de uma vacina com a outra. Existem algumas contraindicações gerais à vacinação. Então, para vacinas vivas, bacterianas e virais, as duas principais contraindicações são pacientes imunodeprimidos e gestantes, porque esses indivíduos os pacientes imunodeprimidos podem não ser capazes de controlar a replicação desse micro-organismo e ter a doença, e nas gestantes, pelo risco de infecção do feto e adoecimento do feto. Para qualquer vacina, uma contraindicação seria a anafilaxia grave a uma dose anterior ou a um componente dessa vacina. E doença febril aguda, moderada ou grave, é uma contraindicação temporária e nós devemos adiar a imunização, mas o indivíduo pode posteriormente, com a melhora do quadro, retornar ao posto de saúde para ser vacinado. Existem algumas contraindicações que a gente chama das falsas contraindicações, que são algumas situações que algumas pessoas, por desconhecimento, contraindicam a imunização da criança e, na verdade, não deveriam contraindicar. E isso a gente deve prestar atenção porque, se a gente contraindica a aplicação de uma vacina sem motivo numa criança, essa criança pode, a mãe não ter dinheiro para retornar ao posto, não ter tempo para retornar ao posto de saúde e a criança então perder essa chance de ser vacinada. Então, falsas contraindicações seriam doenças comuns com febre baixa. Então, a criança que está com resfriado, com febre baixa, tem uma diarreia leve ou moderada, tem uma infecção de pele, isso daí não é essas situações não são contraindicações para administrar qualquer vacina. Aleitamento materno. A criança em aleitamento materno não tem contraindicação para receber nenhuma vacina. A gravidez da mãe ou de um contato domiciliar dessa criança também não é uma contraindicação para a aplicação de qualquer vacina na criança. O uso de antibióticos e desnutrição também não impedem que a criança receba as vacinas recomendadas para a sua idade. E se eu tenho dúvida sobre se a criança já teve ou não a doença que eu quero evitar com aquela vacina, isso não impede que eu vacine a criança. É melhor eu vacinar a criança contra uma determinada doença se eu tiver dúvida se ela teve ou não essa doença. E atualmente nós temos para a criança 2 calendários de vacinação. O calendário do Ministério da Saúde, que atualmente protege contra 14 doenças, e temos também o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele incorpora algumas vacinas que não estão disponíveis ainda no calendário do Ministério da Saúde. Mas nessa aula de hoje nós vamos discutir basicamente o calendário preconizado pelo Ministério da Saúde para as crianças saudáveis. Esse calendário preconiza ao nascer a administração de 2 vacinas, a vacina BCG intradérmica e a primeira dose da vacina contra a hepatite B. Esse gráfico mostra o número de casos de tuberculose no Brasil de 1980 a 2003, diagnosticados a cada ano. E a gente observa que a cada ano são notificados aproximadamente 80 mil casos de tuberculose no Brasil. Isso significa que no Brasil a gente ainda tem um controle inadequado da tuberculose e a criança tem grandes chances de entrar em contato com o adulto tuberculoso. E o contato intradomiciliar da criança com adulto com tuberculose é um risco importante para a aquisição da doença. Então, administrando a BCG, que é uma vacina que contém o bacilo de Calmette-Guerin, vivo atenuado, e é de aplicação intradérmica, ela protege contra formas graves da tuberculose, a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Então, vacinando a criança precocemente, a gente evita que, se a criança no futuro entrar em contato com adulto bacilífero, que ela venha a ter essas formas graves de tuberculose. Esse mapa mostra a prevalência de portadores do antígeno de superfície da hepatite B no mundo.
Nas áreas em verde escuro, as áreas com elevada prevalência, ou seja, mais de 8% da população é portadora do antígeno de superfície do vírus da hepatite B. As áreas em verde claro, 2 a 7% da população é portadora, e as áreas em branco, principalmente América do Norte, o sul da América Latina, Austrália e Europa, com uma prevalência baixa de portadores do vírus da hepatite B, menor que 2%. Então nós vemos que no Brasil, na Amazônia, existe uma alta prevalência de portadores crônicos de hepatite B e no resto do país uma prevalência intermediária. A importância da gente administrar a vacina da hepatite B, logo a primeira dose ao nascimento, é tentar evitar a transmissão vertical do vírus da hepatite B, de uma gestante portadora crônica do vírus para o seu filho. E, como a gente viu naquele mapa, o Brasil, a prevalência de portadores crônicos é intermediária ou elevada. Isso significa que um número de gestantes significativo pode ser portadora do vírus. E nem sempre essas gestantes são identificadas durante o pré-natal. Então, vacinando a criança com a primeira dose de hepatite B ao nascer e preferencialmente nas 12 primeiras horas de vida, e depois aplicando a segunda dose da vacina com 1 mês de idade e a terceira dose com 6 meses, a gente consegue então uma grande proteção contra a transmissão vertical do vírus da hepatite B. Então, depois, no primeiro mês, a segunda dose da vacina da hepatite B, e com 2 meses de idade, a criança deve receber então várias vacinas. A vacina tetravalente, a vacina contra a poliomielite, a vacina oral contra o rotavírus e a vacina pneumocócica 10-valente. A vacina tetravalente, como o próprio nome diz, protege contra 4 doenças: a difteria, o tétano, a coqueluche e a doença invasiva pelo Haemophilus influenza do tipo B. Todas doenças graves e que várias décadas atrás, eram doenças importantes ainda na criança no Brasil. Nessa vacina ela contém o toxoide diftérico, o toxoide tetânico, a Bordetella pertussis inteira inativada, e em relação ao hemófilos, ela contém o polissacarídeo capsular do Haemophilus influenza tipo B conjugado a uma proteína. E essa vacina teve um grande impacto na incidência dessas doenças nas crianças brasileiras. Então esse gráfico mostra o número de casos de difteria de 1980 a 2003 no Brasil. E o que a gente observa, que a partir do meio da década de 80, quando a cobertura vacinal, se conseguiu uma maior cobertura vacinal com a vacina tríplice bacteriana na época, se conseguiu uma redução acentuada no número de casos de difteria no Brasil. Em relação ao tétano ocidental, a mesma redução significativa na incidência da doença, a partir do metade final da década de 80, porém não uma redução tão acentuada quanto na difteria. E isso principalmente porque esses casos de tétano que continuaram ocorrendo são casos de tétano ocorrendo em adultos, que não se vacinaram com os reforços da vacina dupla tipo adulto e que perderam então a imunidade contra o tétano. Para a coqueluche, mesmo aspecto observado para a difteria, uma redução acentuada do número de casos. Em 1980 eram notificados cerca de 45 mil casos de coqueluche a cada ano, e atualmente nós temos pouquíssimos casos, cerca de 700 mil casos de coqueluche notificados no Brasil. O Haemophilus influenza é um agente importante da meningite na criança, principalmente na criança abaixo de 2 anos de idade, é um dos agentes mais frequentes da meningite bacteriana nessa faixa etária. E a vacina contra hemófilos, ela foi introduzida mais recentemente. Ela foi introduzida em 1999, então a partir de 1999 a gente já observa uma redução acentuada no número de casos também de meningite por hemófilos, que era uma meningite grave, frequentemente deixava sequelas na criança, e hoje nós temos então essa redução significativa na incidência dessa meningite. Esse slide mostra uma foto de crianças na África com sequelas da poliomielite. Então a poliomielite provocava paralisia flácida, assimétrica, e frequentemente deixava sequelas no indivíduo. E no Brasil,
com aumento da cobertura vacinal com a vacina da polio. No Brasil, no Ministério da Saúde, a gente utiliza a vacina oral contra a polio, a vacina Sabin, e se conseguiu também, na verdade, a erradicação da poliomielite. Então, em 1980, ainda foram notificados mais de 1.200 casos de poliomielite, mas com a vacinação em massa das crianças, se conseguiu erradicar a poliomielite. Desde 1989, não se tem mais nenhum caso de polio no Brasil. E em 1994, o Brasil foi reconhecido como um país livre da poliomielite. Mais recentemente, foi introduzida a vacina contra o rotavírus. A primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses de idade. Então, o rotavírus é um agente importante da diarreia aguda na criança. Ele é transmitido principalmente pela via fecal oral. E a infecção sintomática é mais frequente em lactentes em crianças de 6 a 24 meses de idade. E o quadro clínico clássico da infecção por rotavírus é a diarreia aguda, com febre, vômitos e diarreia. Essa diarreia pode ser bastante intensa, levar à desidratação, que se não tratada, pode levar ao choque hipovolêmico e morte. A vacina contra rotavírus utilizada no Brasil, ela contém um vírus vivo atenuado do sorotipo G1. Ela é de uso oral, da mesma forma que a vacina contra a poliomielite, e são aplicadas 2 doses aos 2 e 4 meses de idade. As 2 principais contraindicações ao uso da vacina contra rotavírus seriam a imunodepressão, já que é uma vacina que contém um agente vivo atenuado, e uma doença gastrointestinal crônica. Aos 2 meses, nós temos ainda a vacina pneumocócica, a tetravalente, a primeira dose da polio, a primeira dose da rotavírus, e no ano de 2010 foi introduzida a vacina pneumocócica 10 valente. E aos 3 meses, também em 2010, foi introduzida a vacina meningocócica conjugada contra o sorogrupo C. Essas 2 vacinas são vacinas conjugadas, ou seja, ela contém o polissacarídeo capsular do micro-organismo conjugado ao carreador proteico. Isso torna essa vacina um antígeno timo-dependente, que induz essa resposta imune timo-dependente. E essa resposta é importante porque ela permite que a criança desenvolva memória imunológica e confere uma proteção de longa duração contra esses micro-organismos. Em relação à vacina conjugada contra pneumococos, existem vacinas contra 7 sorotipos, contra 10 sorotipos e contra 13 sorotipos. No Brasil, foi introduzida a vacina chamada 10 valente, que protege contra os 10 sorotipos do pneumococos. Essa vacina conjugada contra pneumococos, ela é bastante eficaz para a prevenção das doenças invasivas pneumocócicas, a bacteremia, a meningite. Ela é eficaz contra a pneumonia pneumocócica, mas não tanto quanto essas outras doenças invasivas, e também é eficaz, mas também não tanto quanto a otite média causada por pneumococos. Em relação à vacina contra meningococos, os principais sorogrupos responsáveis pela doença meningocócica são A, B, C, Y e W135. Mas esses sorogrupos variam, a frequência desses sorogrupos variam de país para país. E de tempos em tempos há uma modificação também nesses sorogrupos. No Brasil, até alguns anos atrás, até a década de 90, era bastante frequente o sorogrupo B. Porém, o sorogrupo C era menos frequente, mas tem se observado nos últimos anos um aumento na incidência de casos de doença meningocócica causadas pelo sorogrupo C, com uma redução na frequência do sorogrupo B. E essa vacina, que foi introduzida no calendário vacinal da criança, é uma vacina que protege apenas contra o sorogrupo C. Aos 4 meses, a criança deve receber a segunda dose da tetravalente, a segunda dose da polio oral, a segunda e última dose da vacina contra o rotavírus e a segunda dose da pneumocócica 10 valente. Aos 5 meses, deve receber a segunda dose da meningocócica C conjugada e no 6º mês, a terceira dose da hepatite B, a terceira da polio, a terceira da tetravalente e a terceira da pneumocócica 10 valente. Aos 9 meses, esse calendário inclui a vacina contra a febre amarela. Entretanto,
essa vacina é indicada apenas para residentes ou viajantes para algumas áreas do Brasil, principalmente na Amazônia brasileira, nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais e alguns municípios de outros estados. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a criança não recebe rotineiramente a vacina contra a febre amarela aos 9 meses, apenas se ela for viajar para uma dessas áreas de maior risco para a febre amarela. A partir do primeiro ano de vida, nós temos apenas uma vacina nova para a criança. As outras vacinas serão apenas os reforços das vacinas já recebidas pela criança no primeiro ano de vida. E essa vacina nova é a tríplice viral, recomendada aos 12 meses de idade. A vacina tríplice viral é a vacina contra cachumba, sarampo e rubéola e contém o vírus vivo atenuado dessas 3 doenças. Com essa vacina se conseguiu também uma redução importante na incidência do sarampo, da cachumba e da rubéola. E aos 12 meses, a criança deve receber também o reforço da vacina pneumocócica conjugada 10 valente. Aos 15 meses, a criança deve receber não mais a tetravalente, mas o reforço com a tríplice bacteriana, ou seja, difteria, tétano e coqueluche. Aos 15 meses, ela não recebe mais o outro componente da tetravalente, que é o polissacarídeo do hemófilos do tipo B. Deve receber o primeiro reforço da poliomielite e o reforço da meningocócica C conjugada. Aos 4 anos, uma outra dose da vacina tríplice bacteriana e o reforço da vacina tríplice viral. E esse reforço da tríplice viral é extremamente importante para evitar que crianças vacinadas aos 12 meses, uma percentagem pode não ter respondido à vacina, que então se consiga uma proteção maior da população, principalmente contra o sarampo. E como as crianças que moram em uma área de risco para a febre amarela e que tomaram a vacina de febre amarela aos 9 meses, 10 anos depois ela deve tomar o reforço da vacina de febre amarela, e então a cada 10 anos essa vacina, um reforço da vacina contra a febre amarela. Esse gráfico mostra também o que aconteceu em relação ao sarampo no Brasil. Então, era uma doença ainda frequente na década de 80, 1980, 100 mil casos notificados, 1996, mais de 120 mil casos, e a gente teve uma redução acentuada também do sarampo no Brasil, através do aumento da cobertura vacinal com a vacina tríplice viral. Nesse gráfico seriam os óbitos causados pelo sarampo. Então, em 1980, mais de 3 mil óbitos e com uma redução gradativa no número de óbitos causados pelo sarampo. Então, a gente observa, em relação a praticamente todas essas doenças, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, que a minha geração ainda viu várias crianças adoecendo e morrendo por essas doenças. E hoje, quando se conversa com os pediatras mais novos, da nova geração, a maioria deles nunca viu um caso de difteria, um caso de tétano, um caso de coqueluche, sarampo, porque são doenças que, através da imunização, a gente tem conseguido uma redução importante da incidência, até mesmo a erradicação, como aconteceu com a poliomielite no Brasil. Essa é a foto de uma criança com sequela de poliomielite. Então é para lembrar que o mais importante é a gente garantir, conhecer um pouco sobre imunizações, saber as vacinas recomendadas para a criança e tentar garantir que realmente a população se mantenha imunizada com altas coberturas vacinais, para que a gente não tenha mais essas sequelas, nem os óbitos causados por doenças evitáveis pela vacinação.